Shadows fall. Journey on to Retornar ao espírito de pioneirismo é iniciar a grande construção pelo nosso íntimo, pelos nossos corações. Ministro, com a aproximação da grande purificação, o julgamento de Deus será maior do que o trabalho de salvação, ou ambos vão ocorrer nas mesmas proporções? Meishu Sama. Haverá equilíbrio, ou seja, a doença sempre virá acompanhada de sofrimento, maior ou menor, conforme a sua gravidade. O fato de sofrer já é o caminho para a salvação, pois estar doente significa passar por uma ação de limpeza capaz de purificar e também de salvar. Portanto, o bom será o sofrimento ocorrer o mais cedo possível e não se prolongar por muito tempo. Além disso, saibam que algumas pessoas não conseguem salvar o corpo, mas somente o espírito. Mesmo que o ideal seja a salvação de ambos, também o fato de a purificação ser cada vez mais intensa significa que o poder de salvação está sendo fortalecido em proporções idênticas.
Amaharani kamitsumasu. Kamurogi kamuromino mikoto mochike. Some miyoya kamoizanagi no mikoto. Sokoshi no himoka no tachihana no odono wa hajiharani misogi haraita motoki ni narimaseru haraido no okami tachi moro moro no magagoto tsumikegareo harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kami yao yorosu no kami tachi tomoni ameno fuchikoma no mimi purita tete Kikoshime seto kashikomi momaosu Miroko mikami mamorita mae saki haeta mae Miroku o mikami mamorita mae saki haeta mae Meishiano mikami amorita mae saki haeta mae Meishiano mikami mamorita mae saki haeta mae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Mirokudai kokuten mamorita mae saki haeta mae Mirokudai kokuten mamorita mae saki haeta mae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase
Boa tarde a todos. É um privilégio muito grande estar mais uma vez aqui para que a gente possa aprender os ensinamentos do nosso mestre Meixo Sama. O assunto de hoje é sobre Espírito Divino. Mais tarde, pretendo escrever um artigo sobre a análise do Espírito Divino. Assunto bastante polêmico, do qual ninguém ainda ousou falar, achando que, caso assim agisse, seria castigado. Entretanto, se esse ponto não for devidamente conhecido, torna-se impossível entender a profundidade da essência da fé. De um modo geral, quando as pessoas se referem a Deus, demonstram ter dele apenas ideias vagas, julgam-no como uma divindade a qual temem ou devem render pleito de gratidão, além de grande número delas continuar pensando não ser permitido tocar em assunto que dizem respeito à essência divina. Na realidade, porém, nunca houve alguém capaz de entender verdadeiramente que Deus é o princípio criador em cujas mãos está a vida de todos os seres. Não tendo clara essa noção, torna-se impossível compreender a importância da força vital do ser humano, bem como todas as demais questões relativas às doenças ou relacionadas ao processo existencial. Na verdade, até o momento, este ponto mais profundo foi mantido oculto, mas agora vai ser esclarecido por mim. Chegou a hora de a humanidade conhecer realmente a essência divina. Para isso, Deus mostrou-me que, temendo o ser humano estava agindo errado. Deveria sim ter medo de si mesmo, do mal praticado, pois nada existe de mais terrível que a índole humana. Nunca se sabe quais malefícios podem advir de mentes conturbadas. O Criador, ao contrário, é a bondade suprema. Jamais vai agir fora da lei. Ninguém precisa, portanto, ficar apavorado por causa dele. A partir do conhecimento da verdade, esteia divina, pode-se concluir, então, que a origem do mal está dentro do ser humano. Cada um deve, por isso, temer apenas a si mesmo. Ainda que faça uma análise profunda do Espírito Divino, nunca sofrerá punições alguma. Quem se castiga, na verdade, é o próprio homem, quando, ao cometer erros, desobedece à vontade de Deus. Como Meixo Sama deixa bem claro, esse ensinamento, ele é bastante polêmico. Ele é bastante polêmico, por quê? Porque nós humanos, estou falando nós humanos, e estamos falando nessa encarnação, porque das outras, graças a Deus, felizmente ou infelizmente, a gente não se lembra, né? Mas nessa encarnação, se observarmos, o homem entrou numa rua sem saída. Nós entramos numa rua sem saída. E é por isso que Meixo Sama deixa bem claro que este assunto é um assunto bem polêmico, porque dois assuntos que são, assim, muito polêmicos é ciência e religião. Mas o que nós vamos falar aqui, nós vamos voltar o nosso pensamento
para que o mestre está dizendo, e é um trabalho mais voltado para a religião. Então, nós temos que ter muito cuidado mesmo, no que vamos falar, como vamos falar, porque nós sabemos também que uma pequena palavra, se mal colocada, ela vira uma bolha e vai por aí, né? Então, voltando aqui no assunto, no ensinamento de hoje, Espírito Divino, é polêmico o assunto, né? Então eu pergunto, quem de nós aqui que já viu Deus? Quem de nós aqui que já viu Deus? É um assunto polêmico? Então quer dizer que nenhum de nós aqui nunca vimos Deus. Já vimos? Onde? Então, nós nunca... Então quer dizer que nós... a ministra falou que nós vemos, sim. Aonde? Na natureza. Claro. Agora, o homem faz parte da natureza? Claro, né? Então, se o homem faz parte da natureza, o homem é um Deus ou não? Tá. Então, quer dizer, às vezes alguém fala com a gente, né? Vocês já viram Deus? A gente fala não. Mas escuta, nós não somos deuses? Agora, qual a diferença do ser humano, né? Qual a diferença do filho para o pai? Né? A diferença do filho para o pai, qual é? É que Deus é o criador de tudo que existe. Então, se Deus criou tudo que existe, nós somos também uma partícula divina, como a gente está cansado de ouvir. Partícula divina, centelha divina, partícula divina, centelha divina. Então, nós somos deuses ou não? A nossa diferença do Pai Maior é que nós somos deuses em formação. Né? Nós somos deuses em formação. O Pai é o Pai universal, é o Pai que criou tudo e nós somos cria dele. Só vai depender muito da nossa evolução. Né? Então, se alguém perguntar para mim, você já viu Deus? Claro que eu já vi. Eu sou um Deus. Agora, mas isso aí é muita vaidade. Isso aí é vaidade, isso aí é presunção. Não, isso aí não é vaidade, isso não é presunção. Isso chama-se ensinamento. E é o que Meixo Sama explica para nós, cansa de falar para nós somos uma centelha divina, nós somos uma partícula divina, nós somos deuses em formação. Então, se a gente pegar o ensinamento de Meixo Sama, como diz esse ensinamento, como título desse ensinamento, Espírito Divino, então, o que nós temos que voltar? Nós temos que voltar para o divino que nós somos e para o divino que habita o universo. Só vai depender de cada um. Porque o ser humano, infelizmente, entrou numa rua sem saída. Né? Agora, então nós somos um Deus em formação, então vamos aprofundar aqui mais um pouco do que Meixo Sama fala. Se nós somos Deus em formação, nós temos só esse corpo aqui? Nós já sabemos que não. Nós já sabemos que nós temos outros corpos, porque quando a gente fala que nós somos Deus em formação, então o que nós temos que fazer? Nós temos que ter, igual nós que somos messiânicos, nós temos que aprender nos ensinamentos de Meixo Sama, ver o que ele quer passar para nós, como é que ele quer passar para nós, porque nós somos Cristos. Nós temos um corpo búdico, nós temos um corpo átmico, nós temos um corpo vital, nós temos um corpo causal. Né? Nós somos a morada do Espírito Santo e já ouvimos tanto falarem. O nosso corpo é um corpo do Espírito Santo. Dentro da religião messiânica, Meixo Sama explica para nós que nós temos o espírito secundário, nós temos o primordial. Ele não explica isso? Então, ele explica que nós temos, que o nosso corpo é um corpo do Divino Espírito Santo, porque nós temos dentro de nós o primordial,
nós temos o guardião e nós temos também um espírito de animal. Ele não fala isso? Ah, eu não tenho, não, eu não tenho espírito de animal. Fica com raiva e fica na frente do espelho para ver como é que a gente até baba. Então, nós temos dentro de nós esses 3 espíritos e precisamos aprender, e precisamos esmiuçar, e precisamos voltar lá, porque ele não deixa nenhuma dúvida. Só vai depender de nós procurarmos e pedir muito a ele que nos intua o que é que ele gostaria que nós falássemos. Só aquilo que ele gostaria que nós falássemos. E está tudo aqui. Então, nós somos um conglomerado do divino. Né? Nós somos divino. Agora, nós sabemos que nós temos uma alma. Olha como nós somos perfeitos. Nós temos uma alma, nós temos uma consciência, tudo isso está aqui. Espírito divino. Espírito divino. Nós temos dentro de nós uma alma, nós temos dentro de nós um espírito e nós temos dentro de nós uma consciência. Tudo isso divino. E nós temos uma consciência humana, temos ou não? Agora, Meixo Sama, ele explica para a gente onde ficam nossas consciências. Será que a gente, quando pega uma leitura dele, será que a gente fica ali? Mas aonde? Ela estava falando tudo aquilo, não estou vendo aqui, mas aonde? Se a gente procurar nas entrelinhas, não só no ensinamento dele, mas tantos ensinamentos que ele nos deixou, se a gente procurar nos ensinamentos, vai lá, volta aqui, nós vamos encontrar tudo isso. E ele nos explica a nossas consciências. A consciência divina, ele explica para nós onde fica a consciência divina, e ele explica para nós onde fica a consciência humana. Explica ou não? Não é? Aí a pessoa fala assim, olha, explica, mas agora eu não me lembro. Mas é verdade mesmo, às vezes a gente está lendo ali, aquilo tudo, ainda mais quando a gente está fazendo a palestra, a gente está ali, escreve lá, tal. Daqui a pouco a gente fala, mas eu estava escrevendo mesmo? Não é? Nós somos assim. Nós somos assim. Então acontece o seguinte, Meixo Sama explica. Divino. O que é o Espírito Divino? O Espírito Divino está aqui dentro. E como a senhora falou, está ali dentro da natureza. Aí você fala assim, mas o macaco não é Espírito Divino. Dentro da elevação dele, do grau de elevação dele, ele é divino. Né? Então, só depende dos níveis, como o Meixo Sama nos explica. Então, voltando à consciência, voltando às consciências, nós temos a consciência divina e nós temos a consciência humana. Meu Deus, está tudo aqui dentro, está tudo aqui dentro. E aonde fica a nossa consciência divina? Aonde ela fica? Ela fica baseada, ela não fica sentada, ela fica baseada na alma. E aonde fica a nossa consciência humana? Ela fica assentada, essa fica assentada. A mente humana, ela fica assentada no ego. No eu personalidade, no ego não, no eu personalidade, ela fica assentada no eu personalidade. E Meixo Sama está quase abrindo assim a nossa cabeça, e nós temos que prestar atenção nos sinais. Nós temos que prestar atenção nos sinais que Meixo Sama está nos mostrando ali, toda hora, e a gente fica, né? A gente fica ali com aquela cara de pastel e a gente não presta atenção. Olha, tem um ensinamento de Meixo Sama que chama a gente assim, ó, na chincha, quando ele fala o seguinte, eu não me lembro todo o salmo, no salmo, mas ele fala claramente que nós somos nariz de
Nariz de madeira é alguma coisa, nariz empinado. Não é? Ele não fala isso? Então, olha, o que é? Nós estamos ali rezando aquele salmo e tá ali. Aí vai. Quando a gente dá de cara com o ouvido de madeira, não é, ministro? Quando nós damos de cara com o ouvido de madeira, a gente vai meio que murchando. Não, nós temos que tomar aquilo ali como um grande aviso. E outra coisa maravilhosa que ele deixa bem claro no Salmo, quando ele diz assim, que o eixo da terra está... ele não fala nessas palavras, lógico, porque Meixo-sama é Meixo-sama, né? Mas ele fala que o eixo da terra está torto, está desequilibrado. Nós conseguimos, nós todos aqui, ó, tudo aqui, tudo santo, e deixamos o eixo da terra entortar. Por quê? E ele fala no Salmo, ele fala que quando o eixo da terra se for para o lugar, for para o lugar, ele fala que não vai ficar, também não é dessa maneira, é do jeito que ele fala, mas ele diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Ele fala que não vai ficar pedra sobre pedra. Então nós voltamos aqui, ó, no Espírito Divino. Então vamos entender o que Meixo-sama deixou escrito, né, nos ensinamentos, para que a gente possa entender e para que a gente possa se melhorar. Porque ele não ia ficar, deixar tudo que ele nos deixou se ele não fosse um verdadeiro espírito, não é? Porque quando a gente fala Deus Meixo-sama, o Messias, tem gente que não entende, mas isso aí é outro assunto. Então acontece o seguinte, voltando aqui no Espírito Divino, então o que ele está passando para nós, se a mente humana fica no ego, e a mente superior, a nossa mente superior, se ela não fica sentada, ela fica baseada na alma. Então, por que nós não conseguimos? Tem muitas pessoas que até conseguem, né? Por que nós não conseguimos atingir pleno? Por que a gente não consegue atingir o pleno Espírito Divino? O que é esse Espírito Divino? É quando a nossa mente humana comungar com a mente superior. Quando a nossa mente humana for una com a mente superior, aí, sabe o que vai acontecer com todos nós aqui? Nós vamos nos tornar um pequeno Meixo-sama. Nós vamos nos tornar um pequeno Meixo-sama. Mas isso quando? Quando a nossa mente superior e a mente inferior agir no mesmo diapasão, ou seja, agir as duas, uma ouvindo a outra, porque a nossa mente humana, ela não quer ouvir a mente divina, e outra coisa, ela não quer nem ouvir o que Meixo-sama nos ensina. Eu posso ilustrar o que você está falando com algo que eu ia falar, e a senhora está arrebentando a boca do balão nessa aula. Está virada no giraia. Mas o que a senhora falou agora se encaixa nisso aqui, ó. O Espírito Divino se manifesta quando você silencia o seu coração. Sei e compreendo que Deus é o Espírito que habita em mim. Sei e compreendo que Deus é o Espírito que se move em mim. Sei que Deus é o sentimento profundo de harmonia, saúde, perfeição e paz, que agora sinto em mim. É o movimento do meu próprio coração. O sentimento de confiança e de fé que agora me possui é o Espírito do Divino e sua ação nas profundezas da minha mente. Isto é Deus,
Isto é o poder criativo em mim. Vivo, movo-me, tenho meu ser na fé e na confiança de que a bondade, a verdade e a beleza me acompanham durante todos os dias da minha vida. Esta fé em todas as coisas boas é onipotente e remove agora todas as barreiras. Fecho a porta dos sentidos, retiro do mundo toda a minha atenção, olho para dentro de mim e volto-me para o uno, o belo e o perfeito. Aqui vivo, movo-me e resido com a própria divindade, além do tempo e do espaço. Aqui estou livre do medo, do veredito do mundo e da aparência das coisas. Sinto agora a sua presença, que é a sensação da intenção manifestada, a presença de todo o bem em mim e ao redor de mim. Torno-me aquilo que penso, torno-me a própria divindade. E descanso no conhecimento silencioso do que o bom, o belo, o saudável e o perfeito já se manifestam com a força da divindade em mim. Está feito. Começou a fala que quando você se eleva, torna-se divino, quando você decai, se equipara a um animal. Se nós entendermos que realmente, se você silenciar o seu coração, que muitas vezes é egoísta e mesquinho, o Espírito Divino se manifesta. É o que a senhora estava falando agora. Mas nós prestamos atenção no que o reverendo acabou de ler. Então veja uma coisa. Hoje, a aula, hoje é do reverendo. Aí quando eu cheguei aqui, o pessoal perguntando, mas... Aí que eu fui perguntar, ele falou também não sei, mas acontece o seguinte, olha, veja uma coisa, o que ele traz aqui, não é quase a mesma coisa que traz aqui? Não é isso? Aí, voltando na mente superior e na mente inferior, a gente fica pensando assim, mas que coisa maravilhosa! Mas como que Meixo Sama tinha esse raciocínio tão rápido, né? Como que ele fez as coisas tão rápida? E outros avatares, como os mestres que vieram e deixaram para nós um legado enorme. Então a gente fica pensando, mas como que pode? Então os mestres dizem assim, hoje, os mestres dizem isso, hein? Hoje Meixo Sama está ali no quadro, né? Mestre Jesus está ali e a nossa grande Kanó está ali. Mas os mestres dizem assim, eles dizem, e mestre não, ele só chegou a mestre porque não tinha vaidade. Ele conseguiu galgar as escadas da humildade. Então acontece o seguinte, eles dizem assim para nós, amanhã será a ministro Sandra, será a ministra Cristina, a Diva, cada uma de nós vamos estar num quadro ali. Mas nós não vamos estar num quadro ali como enfeite, não. Nós vamos estar ali como mestre de sabedoria, né? Então a gente pensa que isso é até utopia, não pensa? Mas olha bem, o menosprezo. Aí voltando para a mente superior, o Espírito Divino, o que acontece? Já sabemos que a nossa mente superior está ligada à alma, a nossa alma. E a mente inferior está ligada no eu personalidade, né? Então veja como se distanciaram uma da outra. Mas acontece que quando nós entramos no ventre, tudo isso está aqui, ó. Quando nós entramos no ventre, aí nós ficamos aquele tempo tudo sendo amamentado, sendo dirigido, sendo educado, tudo por quem? Pela lei, pelo Pai Criador, que ele não tirou dele uma centelha e colocou aqui, né? Escolheu papai, mamãe e tal, mas colocou a gente aqui e ele foi, né, cuidando até e para sempre. Aí acontece o seguinte, a gente nasce, então tem aquele tempo todo de chegar aqui, reconhecer a Mãe Terra, todos que estão
ali em volta de nós, aí nós vamos aprender muitas coisas, vamos aprender a ficar de pé, e vamos aprender a cair, e vamos aprender a engatinhar, e vamos aprender aquilo tudo, porque isso é o ciclo de cada um, né? Aí acontece o seguinte, quando nós vamos ficando depois dos 7 anos, oi, hein? Depois dos 7 anos, nós vamos começar a distanciar, infelizmente, do Espírito Divino. Nós vamos começar a distanciar. Então, a nossa mente, a mente inferior, que obedece à mente superior, vai se distanciando. A superior, como ela é obediente, ela vai continuar lá na alma. E a outra vai, até que ela acha o que ela gostaria, que é o nosso eu personalidade. Ela chega, ela fica ali. E quando ela fica ali, ela começa a querer interferir na mente divina. Ela começa a querer distorcer a mente divina. Ela começa a colocar as manguinhas dela de fora. Aí de tanto que isso vai acontecendo. E como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Acontece assim. Quer ver como é que acontece? Falando mal do outro, fazendo fofoca, fazendo intriga, cultuando, que até então a gente não tinha, porque criança não tem. Aí a gente começa a ter, se bem que tem muita criança que até tem, hein? Então a gente começa a cultuar os malefícios do ciúme, da inveja, da ira, da gula. Então nós vamos engolindo, e aquilo vai ficando e vai fazendo aquela fuligem negra lá dentro, que aqui Meixo Sama nos ensina que tudo isso, essa fuligem que nós engolimos, chama-se mácula. Não só mácula dos remédios, mas também mácula da língua, que tem alguém que a ministra Cristina diz que é para pegar a língua quando não tem nada que falar e colocar no bolso. Então a gente vai cultuando toda essa negatividade, esse ranço. Às vezes também ele fala assim, eu vou mais profundo, vou virar um câncer. Às vezes ele fala, tem casos e tem casos. Precisamos deixar bem claro, tem casos e tem casos. Aí acontece o seguinte, como a mente distanciou, e às vezes a gente até pensa assim, chega perto de um colega e fala assim, olha, você sabe o que aconteceu onde você chegar? Olha, naquela mesma hora, alguém vem de lá e nos chama, vem cá que fulano quer falar. Não, por que não? Porque nós precisamos contar para o outro aquilo ali. Mas aquele que veio nos chamar, ele está a serviço da mente superior, porque se a gente parar aqui o que ia falar, for para lá até voltar para cá vai dar muito trabalho, esqueceu e tudo. Aí o que nós estamos criando com esses ranços? Que Meixo Sama fica de cabelo em pé de falar, todos por um por todos, todos por um por todos, todos por um. Aí o que acontece? Sabe o que nós criamos? Nós criamos bloqueio. Nós bloqueamos o canal que leva, que faz com que a mente superior fale e a mente inferior ouve. Por quê? Porque nós bloqueamos este canal. Então, agora, se a mente superior fala, ela grita, ela esperneia, filho, não vai atravessar aí que aquele carro vai te pegar e vai te matar. E a gente vai e tal. E acontece. Por quê? Porque este canal está bloqueado, que nós bloqueamos com todos os entulhos, com todos os lixos. E este canal, sabe como é o nome deste canal? Que Meixo Sama nos ensina assim. Sabe como chama este canal? Todos nós aqui já ouvimos uma pessoa falar assim, fulano é uma anta. Não já ouvimos isso? A pessoa falar assim, quando a pessoa é assim,
um pouquinho meio, assim, que não entende, que não sabe levar o microfone para lá, para cá. Aí, sabe o que acontece? Oh, meu Deus, tomara que eu não tenha perdido, né? Então, sabe o que acontece? Assim, às vezes quando a pessoa é um pouco assim lenta, a gente não vê a pessoa falar, às vezes ouve a pessoa falar assim, fulano é uma anta. Não é verdade isso? Não, a senhora nunca ouviu a pessoa chamar o outro de anta? Ainda mais quando está com raiva? Mas vocês já não ouviram isso? Não é verdade? Chama o outro de anta. Sabe como chama este canal? Que está bloqueado, que não deixa com que a nossa mente inferior receba os ensinamentos da mente superior. Sabe como chama esse canalzinho que nós bloqueamos? Ele chama Antakarana. Antakarana. Pois é, este canal chama Antakarana, esse canal que nós bloqueamos. Mas, olha, nós precisamos saber. Não é fanatismo, mas o que nós precisamos saber, por que o reverendo quase pega a gente pelos gurgumilhos e fala, precisa dos ensinamentos de Meixo Sama correr nas veias. Não é todas as pessoas que têm 3, 4 horas de ficar lendo os ensinamentos de Meixo Sama. Mas quando estiver lendo ali, é isso que nós temos que fazer. Quando nós estiver lendo, nós temos que sentir que cada minúscula partícula dessas letras aqui, cada minúscula partícula tem uma parte que seja um neurônio, um cromossomo, que seja lá uma organela, que seja o que for um átomo. De Meixo Sama está contido aqui. Está contido aqui porque quantas e quantas noites, quantas e quantas madrugadas, quantos e quantos dias ele venceu tudo para nos deixar um acervo maravilhoso que, se nós voltarmos mesmo para os ensinamentos dele, mas tem uma coisa, a nossa mente, ela acha que ela acha que essa mente, eu acho que já aconteceu com todos nós aqui, mas se não aconteceu com todos nós aqui, porque cada um é cada um, né? Comigo já aconteceu. Pegar ali a caneta, o papel, eu vou fazer. E ali fica, que não sai daquilo, fica remoendo e fica naquilo. Puxa vida, mas vem cá, eu vou apresentar o que lá na igreja? Se até agora eu fiquei 2, 3 horas, só fiz isso aqui tá uma meleca, não tá, isso aqui até onde. O que é isso? Isso é que a nossa mente inferior, ela monta a guarda ali, ainda com a espingarda na mão, para que a gente não vá, para que a gente não tenha a ajuda da mente superior. Agora, mas vem cá, quer dizer que só a mente inferior é que tem força? E como é que a mente superior não tem força? Ela tem força, mas o canal nós bloqueamos até quando nós temos preguiça, porque nós somos preguiçosos, né? Até quando nós temos preguiça de ler o ensinamento, a gente faz assim, ó. A gente abre o ensinamento é toda essa página, Aí a gente faz assim, sabe? A gente finge que não está entendendo o que Meixo Sama quer, porque o que ele quer de nós está ali naquele ensinamento comprido, está ali naquele ensinamento grande. O que nós fazemos? A gente até olha para lá e vai assim num outro, até achar um curtinho. Nós pensamos que nós estamos só. Mas quando nós vamos fazer o ensinamento dos mestres de sabedoria, a legião, porque aqui, como nós somos messiânicos, nós não usamos a palavra legião, nós não usamos a palavra avatar,
nós não usamos essas palavras, não. Mas depois se me só puxar minha orelha aí, né? Pois é. Mas, então, o que acontece? Nós precisamos saber que cada minúscula partícula dessa, aqui tem muita força motriz, aqui tem muita força vital. Escuta, mas todos nós aqui sabemos o que é uma força motriz, não sabemos? Porque o que é uma força motriz? A força motriz é aquela força primeva. Ah, mas agora embananou. Não embananou, não, sabe por quê? Porque a força primeva é a primeira força de Deus. Quando ele fez assim, ó. Ele não foi fazendo tudo isso para criar o mundo? Então essa força é a força, aquela força primeira que foi criando, que muitos chamam de Big Bang, né? Então essa força primeira, essa força primeva é a força maior. E o que é essa força vital? Essa força vital é quando a gente come bem. O que é comer bem? Comer bem não quer dizer comer muito, né? Então, quando a gente sabe se alimentar, quando a gente... um assunto polêmico, porque nós, infelizmente, Meissama, eu não posso mentir, porque o Senhor está aqui na minha frente, o Senhor está aqui atrás de mim, o Senhor está aqui dentro de mim, o Senhor está me espremendo aqui, e eu não posso mentir. Mas o que é que o Senhor prega? O não remédio. E nós sabemos que o remédio é uma bomba relógio. E como é que nós sabemos que o remédio é uma bomba relógio, hein, Meissama? Porque, por incrível que pareça, nós não. Por incrível que pareça, eu tomo um remédio do coração, né? Então eu tomo aqui o remédiozinho. Não tomo remédio como eu tomava antes de conhecer a igreja messiânica. Eu não podia ver uma farmácia que eu tinha que entrar para comprar, nem que seja uma balinha para botar na boca para dizer que eu entrei ali. Então a gente vai diminuindo, mas a maioria dos messiânicos, e que é messiânico para valer, não messiânico meia boca igual a mim, mas aquele messiânico que é messiânico para valer, ele cura-te a ti mesmo. Ele cura-te a ti mesmo. O que quer dizer? Se ele precisar muito, muito, muito de um remédio, ele vai tomar. Mas ele não vai encher a mão para... né? Então, o que ele está fazendo? Ele está curando a ti mesmo. Porque nós temos dentro de nós, fora de nós, e nós temos dentro de nós também o Espírito Divino. E o que é essa força vital? A força vital é aquele filho que ele vive ouvindo, mesmo que ele esteja bloqueado, mas ele faz tudo para ouvir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então eu já sei que eu não posso tomar comprimido, eu não vou tomar 10, eu vou tomar meio. E assim ele vai fazendo. Essas pessoas, ele é comedido para comer, ele é comedido afinal de contas, ele é comedido para tudo. Tudo que ele vai fazer, mas ele mede o que ele pode e o que ele não pode. Então, essas pessoas que vivem de acordo com pelo menos tenta viver de acordo com a vontade de Deus, ele tem a força vital. E a força vital, tem pessoas que falam assim, olha, peraí, a força vital, aonde se adquire a força vital? Aonde se adquire? A força vital só pode ser adquirida através dos alimentos, não é isso? Mas que força vital é essa que precisa, que ela fica viçosa através dos alimentos? A força humana. A força humana. Todos nós aqui conhecemos xangueiro, não conhecemos? Que é aquelas pessoas que trabalham no cais do porto. Não dá comida para um irmão daquele e manda ele carregar aquele saco lá para ver se ele aguenta.
Então, a comida, ainda mais se for uma comida selecionada, balanceada, direitinho, a pessoa ela tem aquela força vitalícia, aquela força vital, através dos alimentos. Haja visto que Meixo Sama prega essa força vital e nós precisamos entender, mas aonde Meixo Sama falou aquilo ali que eu não entendo, essa força vital? Ele fala isso através da agricultura natural. Ele não fala que a gente deve comer comida sem agrotóxico. E quando ele faz essa afirmação, nós temos que perguntar, Meixo Sama, meu mestre, por favor, me ensine a tirar desse parágrafo aqui que o senhor está me ensinando, ou pelo menos o senhor está me ensinando, agora eu estou tentando aprender. O que o senhor quer dizer com isso aqui? Agricultura natural, o belo, tudo ele não fala isso? Então, quando ele está falando sobre o solo, quando ele está falando o amor que a gente tem que ter pelo solo, como é que ele o Arapiranga, nos solos sagrados, como é feito toda aquela germinar, tudo aquilo ali, tudo é força vital. Por quê? Porque tem o pensamento, o sentimento do mestre. E ele faz com que nós também vamos dedicar com aquele mesmo sentimento. Então, a energia humana coloca com os alimentos. E a energia vital, espiritual, sabe aonde a gente adquire essa energia espiritual, essa energia vital? Nas religiões. Perdão, meu pai. Às vezes a gente, quando a gente está fazendo estudo, a gente pensa, mas qual foi o templo que Jesus deixou se ele pregava na natureza? Meixo Sama e Jesus deixou o cristianismo. Ele deixou o cristianismo. E o homem doravante foi cuidando. Então, vemos hoje que as igrejas, né, cristãs, as igrejas católicas, elas são uma potência. Meixo Sama, por que Meixo Sama fala tanto da natureza, fala tanto do solo, explica sobre o solo e fala a reverência que nós temos pelo solo, e fala tanto sobre a Ikebana, fala tanto, e ele ainda explica mais que contido na Ikebana está o espírito do fogo, o espírito do ar, o espírito da terra, o espírito das águas. Ele não explica isso para nós? Então, por aí a gente tem que prestar mais atenção no que a gente está lendo, porque às vezes a gente está lendo e a mente inferior, ela fica ali, ela tira até a nossa atenção e às vezes a gente não está nem enxergando o que está ali. Não é assim? Acontece o seguinte, que nós temos assim uma oportunidade. Se nós prestarmos atenção, nós temos uma oportunidade e uma chance única. Porque tem muitas pessoas que se encontram no cristianismo, tem muitas pessoas que passam por outra religião e depois chega nas igrejas pentecostais e se encontram. Ali elas se encontram e elas falam, conversam com a gente e falam, ali eu encontrei Jesus. Maravilha! Maravilhoso, porque ali ela teve o encontro, ela procurou e ela teve o encontro. Tem muitas pessoas que chegam aqui e falam, eu não consigo viver sem Meixo Sama. Não é maravilhoso? Por quê? Porque essa pessoa, ela entrou no espírito de Meixo Sama.
E Meixo Sama entrou no espírito dessa pessoa, né? Outras pessoas, cada uma se encontra no budismo, no islamismo, cada uma se encontra num lugar. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? E é tão maravilhoso que nós vemos agora que está caminhando, tudo está caminhando, as religiões, elas estão caminhando para a unificação. Não para o separativismo, não. Esse separativismo, isso é coisa do homem. Isso é coisa do homem. Mas se a gente, em todos e qualquer tempo, nós estivermos unidos no mesmo ideal, e qual é o mesmo ideal? O mesmo ideal é fazer aquilo que nós sabemos que Meixo Sama fala, ajudar o próximo. Ele fala mais, salvar a humanidade. Aí tem gente que olha torcida assim, faz essa coisinha desse tamanho, aí vai salvar quem? Acontece o seguinte, se eu conseguir, isso não é egoísmo, não. Isso não é egoísmo, não. Se eu conseguir me salvar, porque aqui para nós, salvar alguém é muito difícil. E salvar a nós mesmos é mais difícil ainda, porque nós temos que entrar. Nós temos que entrar com espada, nós temos que fazer o caldeamento das espadas, nós temos que fazer 1001 peripécia para a gente poder entender o Espírito Divino que nós somos e que Meixo Sama fala a cada dia. Filhos, eu falo, mas vocês não me escutam. E é por isso que assim caminha a humanidade. Boa tarde e muito obrigado por estarmos ligados aqui na nossa sede mundial Arte do Joelho. Sábado nós vamos ter o culto dos antepassados, vai ser às 5 horas da tarde. As pessoas que vierem, a gente pede assim para chegar aqui umas 4 horas, e com 1 hora de antecedência. Por que só 1 hora de antecedência? Porque é assim, nós somos agimos tanto pela a nossa vontade, que a gente sai em cima da hora. Nós saímos em cima da hora. Estou falando isso porque eu sou assim. Então, nós chegamos em cima da hora e a gente vem correndo, esbaforida, e entra, esbarra num, aquela coisa, né? Então, acontece o seguinte, sabe? Nós temos que chegar 1 hora. E vem uns amigos que também estão nos assistindo agora, que vão fazer o culto da nossa irmã Terezinha. E eles sabem e falaram, nós vamos estar no culto às 4 horas e vai ser assim, é um culto de uma monta que os irmãos que já têm dentro assim esse entender do mecanismo da reencarnação, sabe o quanto é gratificante sabermos. Porque nós não tiramos ninguém do lugar onde eles estão, não. Se pensar que a gente faz a cerimônia aqui, que os nossos espíritos que estão na sala de aula da grande luz, os nossos espíritos que estão nas colônias, que estão nos hospitais servindo, para que se elevem cada vez mais, essa cerimônia aqui, o que é que ela é feita? Claro que nós temos uma ritualística a seguir. Nós seguimos aquela ritualística, que é com as orações Zengen Zandi, que é a oração de comunicação. Então, toda essa oração, a oração dos números, o Pai Nosso, o Salmo, e tudo, o Matsunori, tudo isso que é feito, isso vai criando
uma espiral no mundo espiritual, ela vai criando aquela espiral e todo esse nosso amor, essa nossa reverência, essa gratidão, ela vai por este canal e ela vai até onde cada um dos nossos ancestrais, os nossos antepassados estão servindo, e essa energia chega lá pura, essa energia chega lá límpida, e o que acontece? Ela vibra nas camadas onde estão os famintos, aonde estão aqueles que ainda têm sede de sexo, aqueles que têm sede de sangue, que passaram para o outro lado e não têm consciência de que são Deus em ação. Muito obrigada. Então, nós estamos convidando para o nosso culto dos antepassados, sábado, às 5 horas da tarde, e agradecemos pela presença de todos.